Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que nos acompanham aí pela internet, pelo canal da igreja. Aqueles também que vão nos ver posteriormente. Que Deus esteja abençoando a cada um. Muito feliz, muito grato por mais essa oportunidade que Deus nos tem dado. Nessa noite, rapidamente, gostaria de compartilhar com os irmãos um trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Jeremias. E eu vou ler nessa noite o menor capítulo desse livro, que é o capítulo 45. Eu não sei qual a versão que os irmãos têm aí, ou a versão que vai aparecer aqui na tela, mas a versão que eu tenho é a versão Almeida e corrigida. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 45. Diz a palavra do Senhor, Jeremias 45, versículo 1. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido, e não acho descanso. Isto lhe dirás: Assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandeza? Não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo, em todos os lugares por onde fores. Os irmãos podem se sentar. O drama de Baruque. Não sei se todos conhecem essa passagem. Não sei se todos já ouviram falar de Baruque. Isto porque Baruque não é muito falado na Bíblia. Baruque é apenas um coadjuvante nessa história. Ele, por ser contemporâneo do profeta Jeremias, viveu em uma época muito complicada. Nessa época, Jeremias teve um ministério muito complicado de exercer, visto que havia apenas notícias ruins a dar para o povo. E é difícil quando isso acontece. É difícil quando você quer ouvir coisas boas, mas o que vem é só paulada. Quando o que vem é apenas correção, quando o que vem é apenas crítica, quando o que vem é apenas uma palavra dizendo: você tem que mudar, porque do jeito que você está vivendo, o que você está fazendo, as suas decisões não está de acordo com Deus. E por isso Deus está insatisfeito com a tua obra. Era esta a palavra que Jeremias constantemente tinha que dizer. E por ser uma pessoa que vivia sempre dizendo que o povo não queria ouvir, Jeremias se tornou uma pessoa mal vista, principalmente para os líderes daquela época, sejam eles os religiosos ou sejam eles os reis, os poderosos da época. E aconteceu algo absurdo. Jeremias, o profeta, ele foi proibido de entrar no templo do Senhor. Sim, meus irmãos, aconteceu. O profeta proibido de entrar no templo. Seria algo como proibimos os irmãos, ou o pastor, ou o presbítero de entrar aqui na igreja. Por quê? Porque a palavra que Deus dava para eles não era a palavra que o povo queria ouvir. Então, Jeremias ficou ali impossibilitado de estar indo ao templo anunciar a palavra do Senhor. Então, lançando ele mão de um artifício da época, o mais avançado da época, ele tinha que arrumar uma fórmula de se fazer, se comunicar com o povo. E não, naquela época não tinha internet. Naquela época não tinha vídeo, não tinha live como hoje. Naquela época, o que tinha de mais avançado era um escriba. Sim, Jeremias tinha que se comunicar com o povo por escrito. Então é nesta que Jeremias ele vai conhecer,
vai encontrar e vai se aliar a Baruque. Baruque era um escriba, e Baruque ele teve um privilégio muito grande de levar a palavra de Deus de forma escrita até aquele povo. Essa época que estamos falando aqui, meus irmãos, eu estou dando um pouquinho da história de pano de fundo, para que vocês possam entender plenamente o contexto que se trata essa lição. E então, todos os dias, Baruque chegava para Jeremias e dizia: o que temos para hoje? E Jeremias começava a dizer: assim diz o Senhor, Baruque, escreve aí. E Baruque começava a escrever. E Baruque escrevia aquele texto, e imagino eu que Baruque escrevia com aquele desejo ardente de que o povo, ao ouvir aquela palavra, mudasse seu comportamento. Sim, as pessoas que pregam, elas, a maioria das vezes, têm esse desejo de que as pessoas se salvem, de que as pessoas mudem seu comportamento, de que as pessoas recebam aquela palavra, de que as pessoas façam alguma coisa com aquela palavra. E Baruque não era diferente. E ele escrevia aquelas palavras com todo zelo e com toda dedicação, torcendo para que aquele povo rebelde se reconciliasse com Deus. E esse capítulo 45, historicamente falando, ele está fora da cronologia, porque ele deveria estar depois do capítulo 36 de Jeremias. E o que aconteceu no capítulo 36? Aconteceu que Jeremias, o profeta, ele deu uma palavra muito dura para o rei, dizendo que Deus iria vir, destruir a tudo, destruir a todos, trazer um inimigo poderoso contra eles, e eles não teriam como vencer aquela guerra, porque estavam em pecado e não teriam auxílio de Deus. Então Baruque escreve aquela mensagem dura em um rolo, que era o material que tinha naquela época de comunicação. E então Baruque vai primeiramente ao templo, porque Baruque podia entrar no templo. E ele vai e lê aquele texto para aquele povo. E o povo que estava lá, ao ouvir isto, se preocupou com aquela palavra. E dentre os ouvintes daquela palavra, estava ali algumas pessoas mais da alta sociedade, pessoas da cúpula do rei naquela época. Então aquelas pessoas, ao ouvir aquela palavra, pediu para que Baruque fosse até onde eles estavam e lesse para eles também. E Baruque também foi, e leu aquela palavra para os príncipes, leu aquela palavra para os homens da alta sociedade, e eles também se preocuparam com aquilo, porque o castigo era iminente, a dificuldade estava chegando, o mal estava se aproximando, e se eles não fizessem algo para aplacar a ira do Senhor, eles seriam destruídos. E então aqueles príncipes resolveram levar essa palavra para o rei. Mas sabendo eles que o rei tinha um coração duro, eles optaram por não, para que Baruque não fosse até a presença do rei. Então eles pegaram aquele texto e foram ler para o rei. Estava lá o rei na sua casa de inverno, e quando aquele povo começava a ler, é como que eu pegasse a Bíblia e fosse ler para alguém. Então o rei pegava o canivete, cortava aquele trecho e jogava no fogo. Deus falando e o rei ouvindo, rasgando e jogando no fogo. Liam, o rei pegava aquela palavra, rasgava e jogava no fogo, até que se queimou completamente a palavra do Senhor. Sim, Joaquim era um rei de coração duro. E então, imagine você leva uma palavra de Deus para alguém, você quer que a pessoa se arrependa, você quer que a pessoa mude a atitude, até porque o castigo viria sobre todos, sem exceção. Então Baruque, ele também, pela sua vida, pela vida dos seus familiares, pela vida daqueles que amavam, ele poderia pensar: tomara que o rei se arrependa dos seus pecados, tomara que o rei convoque essa nação para de verdade adorar a Deus. Porque sim, havia ali adoração, mas não era para Deus. O templo estava cheio de pessoas, mas Deus não se sentia honrado. Talvez algo muito parecido com os dias de hoje. Templos cheios de pessoas vazias. Muitas pessoas buscando benefício próprio, mas Deus não estava ali nada satisfeito com aquela adoração que era prestada. E então, eu imagino que Baruque, ao saber do que estava acontecendo, ficou muito triste. Porque o rei, ao queimar aquele texto, ele disse: agora prenda Baruque e prenda Jeremias, porque eles estão traindo o rei,
eles estão trazendo palavras negativas para o reino, são traidores, são pessoas indesejáveis. Mas Baruque e Jeremias haviam se escondido para que não fossem presos. Então Deus disse: Baruque, escreva novamente. E Jeremias disse as mesmas palavras, e ele novamente escreveu tudo o que Deus queria dizer para aquele povo. E ainda acrescentou mais algumas ameaças. Sim, Deus avisou e alertou por mais de uma vez. E acontece o que acontece com muitas pessoas. Chega um momento que a pessoa se cansa. Chega um momento que a pessoa começa a se perguntar: até quando? Até quando eu vou esperar que as coisas melhorem? Até quando eu vou esperar que esse povo mude o comportamento? Até quando vamos insistir pregando o evangelho de boas novas, sendo que o que se vê é apenas notícia ruim? Até quando vamos pregar que Deus é amor, sendo que o que se vê é apenas ameaças, castigos e morte e dor e sofrimento? E Baruque chegou a um estágio da sua vida que ele se cansou, que ele se desesperou, que ele começou a pensar: e agora? A ameaça veio, Deus falou que vai acontecer um mal sobre essa terra. Eu avisei, eu alertei, eu fiz a minha parte, mas não adianta, as pessoas não mudam o comportamento, as pessoas não mudam o seu caráter, as pessoas não querem modificar a sua relação para com Deus. E agora, o que vai acontecer? Será que o mal vai me pegar também? Quem somos nós para acusar esse homem? Quem somos nós para dizer que ele estava errado? E então chega um dia em que Baruque se encontra perante Jeremias. E imagino eu que Baruque ali vai dizer: Jeremias, para quem que eu vou escrever hoje? Hoje Deus quer falar com quem? A palavra de Deus hoje é quem? É para o rei? A palavra de Deus é para o sacerdote? A palavra de Deus é para algum príncipe? E Jeremias vai dizer: não, Baruque, hoje a palavra de Deus é para você. Hoje o que eu vou dizer é para você. Deus, por mais que ele esteja atento, principalmente com as autoridades, com aqueles que têm responsabilidades, mas Deus está atento a cada um. Deus está de olho em cada oração que se é feita. E então Deus ouviu a oração de Baruque. Que oração é esta? Diz o versículo 2, que Deus disse: assim diz a ti, Baruque, você disse: ai de mim, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Eu estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Quem aqui, porventura, em algum dia da sua vida não orou algo parecido com isso? Quem aqui, em algum momento da sua vida, não disse: Senhor, está difícil. Senhor, estou cansado. Senhor, por que estou passando por isto? Senhor, a minha dor é grande e o Senhor parece que está acrescentando ainda mais dor sobre a minha vida. Baruque disse: Senhor, estou cansado. Baruque ali em seu momento de intimidade para com Deus, orando, ele diz: Senhor, estou cansado porque eu não acho descanso, eu gemo, eu clamo, mas não sinto paz. É muito pesado o meu fardo, eu estou cansado, eu estou preocupado, porque eu sei que vai vir um mal sobre essa terra, eu sei que o povo está pecando, eu sei que o povo não ouviu a tua voz, eu sei que o Senhor é bom, mas também sei que o Senhor é justo juiz, eu sei que vai vir uma destruição. E agora, Senhor, dá alívio para o meu coração, dá alívio para a minha alma, eu não sei mais o que fazer. Deus, por que isso está acontecendo com a gente? Quem aqui talvez não passou por isso em algum momento da sua vida? Dizendo: Senhor, por quê? Que mal é esse que há dentro de mim, Senhor? Eu não consigo sentir paz. Eu venho para a igreja, eu venho aqui para te adorar, mas eu não consigo sentir alegria. Eu vou falar contigo, Pai, mas eu não consigo me concentrar em Ti. Deus, eu tento ser otimista, mas eu não consigo. Eu tento olhar para a realidade desse mundo e eu vejo que é somente de mal a pior. Baruque, como todo ser humano, estava ali desabafando com Deus. E imagina um momento que Baruque chega para Jeremias. Jeremias disse: Baruque, Deus ouviu a tua oração. Então eu posso imaginar que Baruque pode pensar: que bom, vai vir alívio sobre a minha alma. Que bom, Deus me ouviu. Vai vir paz sobre mim. Que bom, Deus me ouviu. Deus vai me dar descanso.
Que bom, Deus ouviu o meu clamor, vai vir tempos melhores. Que bom, Deus está de olho na minha palavra, Deus ouviu aquilo que há no meu coração, então quer dizer que Deus vai me responder, e aquilo que eu quero eu vou alcançar. Mas não foi isso que Deus disse. Deus vai dizer o seguinte, olha, Baruque, aquilo que eu edifiquei, eu derrubo. Aquilo que eu plantei, eu arranco. E isso não só aqui, mas em toda a terra. Deus está sendo justo. Muitas vezes pessoas tão religiosas estão ali com o Salmo 91 aberto na sua casa, dizendo, Deus é meu refúgio, é minha fortaleza, pode acontecer o mal que for, 10.000 caem à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não vou ser atingido, porque Deus é meu guardião, Deus é meu protetor, Deus é meu guarda-costa, nenhum mal vai me alcançar. Quem disse que não? Deus, Ele fez tudo o que estamos vendo aqui nos dias de hoje. A terra foi feita, tudo é criação de Deus. Da mesma forma como Ele fez, Ele pode destruir, Ele vai destruir. A sua palavra é dura. Deus está dizendo para Baruque, dizendo para nós também, não se prenda a isso. Não se preocupe com isso, não se apegue às coisas dessa vida, porque isso é passageiro. Deus fez por um tempo determinado, mas tudo isso vai passar. Tudo isso vai acabar, porque nós devemos ficar preocupados pensando que vai melhorar. Porque eu vou pensar que vai ter paz, porque eu vou pensar que vai ter somente alegria e prosperidade, se a palavra de Deus nos diz que tudo isso vai ser destruído com fogo. Deus vai ser mais duro ainda com um Baruque, vai dizer, Baruque, procuras tu grandezas? Baruque, tu está pensando o quê? Está pensando que você é o único que sofre nesse mundo? Baruque está pensando que o seu problema é maior do que os outros? Está pensando que a sua angústia é maior do que a minha? Deus está dizendo, Baruque, olha só, o povo me rejeitou, o povo me desobedeceu, o povo não quer saber de mim, eu fiz tudo para esse povo, mas o povo zomba de Deus, o povo não quer compromisso com Deus, o povo só busca Deus nas horas difíceis, o povo só lembra que Deus existe quando vem desgraça, e você está aí preocupado porque queimaram a sua palavra, você está aí preocupado porque não deram ouvido à tua palavra. Não sei o que se passava no coração daquele homem, mas muitas pessoas talvez querem ser reconhecidos. Talvez muitas pessoas querem ser reconhecidos como um grande pregador, como um grande ensinador da palavra, quer ter nome, quer ter status, mas Deus não quer isso para ninguém de nós. Deus quer que o povo se arrependa, não importa qual seja a forma que essa palavra chegue para eles. Mas Baruque estava cansado, Baruque estava abatido, Baruque gemia com o mal que vinha sobre a terra. Quando olhamos para os dias atuais, quando olhamos por esse mal que assola a terra nos dias de hoje, nós vamos ver que, independente de ser velho, novo, independente de raça, independente de religião, independente de crer ou não em Deus, pessoas estão morrendo. Da mesma forma que pessoas estão se curando. Da mesma forma que talvez um salvo, uma pessoa dedicada a Deus, pega esse vírus e morre. Talvez um ateu, uma pessoa que nunca quis saber de Deus, que zomba de Deus, pega e se recupera, ou nem mesmo pega. Podemos dizer, estamos preocupados com o quê? Que Deus vai me salvar porque eu sou bonzinho? Que Deus vai me salvar porque eu vou à igreja? Não. Deus faz o que Ele quer, da forma como Ele quer, e quem somos nós para questionar Deus? Coisas boas e coisas más acontecem com todos. A mesma chuva que cai na horta do justo, cai na horta do injusto. Podemos sim ser protegidos por Deus, mas isso não quer dizer que Ele sempre vai nos guardar. Sabemos que o mal virá no fim, sobre todos. Sabemos que no fim, todos iremos passar pelo juízo. Há uma palavra dura e forte que todos nós iremos estar um dia diante de Deus e cada um será julgado pelas suas ações, sejam boas ou sejam más. E aqueles que fizeram o bem, aqueles que reconhecerem Deus o Salvador, aqueles que tiveram compromisso com Deus, serão salvos. E aqueles que não tiveram compromisso com Deus, serão condenados. Mas enquanto estivermos aqui na terra, estamos sujeitos a dias difíceis. Estamos sujeitos a chorar. Estamos sujeitos a sofrer dores, sofrer doenças, passar por dificuldades.
Hoje, o evangelho que se fala é de prosperidade, é um evangelho de autoajuda, é um evangelho que a gente vem, ouve, sai alegre, vai rindo para casa, dizendo, eu sou vencedor, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Então, talvez uma palavra como essa, não é muito comum de se ouvir, mas é a verdade. E tudo que Deus falou, Deus fez. Pouco tempo depois disso, veio Nabucodonosor, um rei muito mau, um rei muito poderoso, invadiu aquele reino, matou quase todos, destruiu tudo, colocou fogo nas casas daquelas pessoas, levaram eles cativos para outras terras. A grande parte deles morreu de forma terrível. E aí você vai dizer, o culpado é Deus? Não, Deus avisou várias vezes. Deus falou por vários profetas. Deus escreveu a tua palavra, Deus alertou, avisou mais de uma vez, mas o povo achou que aquilo não iria chegar aos pés deles. Mas, todavia, o Senhor deu ali uma palavra de ânimo para Baruque. Diz o Senhor, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Basicamente, o que Deus está dizendo é o seguinte, Baruque, não se preocupe com grandeza, não se preocupe com riquezas, não se preocupe em ser reconhecido, não se preocupe em ter fama, não se preocupe em passar por dias alegres nessa terra, mas uma coisa eu te garanto, a tua vida é o maior presente que eu te dei. Fique satisfeito com isso. Todos os dias, ao acordarmos, devemos dar glórias a Deus, porque o maior presente que Deus pode nos dar é a nossa vida. É o ar que respiramos, é a nossa saúde, é a nossa proteção de cada dia, é cada livramento que Deus nos dá, que nós nem percebemos e muitas vezes nem agradecemos. Mas Deus diz, Baruque, não se preocupe com isto, o mal vai vir, mas não vai te alcançar. Baruque, vai vir um inimigo terrível, que vai destruir em muitos, vai matar muitos, mas a tua alma eu te darei por despojo. Não se preocupe com isso, porque a tua vida eu dei e eu garanto. Porque eu posso tirar na hora que eu quiser, mas tu estarás protegido. E quando veio o mal sobre aquela terra, nem Baruque nem Jeremias morreram. Eles ficaram protegidos por Deus, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. E Deus guardou com vida aqueles teus servos, protegeu-os de todo aquele mal. E eles não sofreram aquele mal. E isto para os nossos dias de hoje. O que podemos aplicar? Que Deus continua sendo justo, que o mesmo Deus que Ele dá todos os bens, Ele também pode trazer todos os castigos, porque Ele é dono de tudo. Ele conhece todas as coisas. Tudo que acontece nessa terra é da vontade de Deus. Seja Ele fazendo, seja Ele permitindo. Porque Deus não quer o mal para ninguém. Mas quando o homem busca o próprio mal, quando o homem faz decisões ruins, quando o homem semeia vento, vem a colheita. Deus permite que as pessoas alcancem aquilo que procuraram. Mas para nós, há essa esperança de que o mesmo Deus que protegeu Baruque daquele inimigo, é o mesmo Deus que pode nos guardar também. É o mesmo Deus que, mesmo que nos alcance alguma coisa de mal nessa terra, é um Deus que nos garantiu a salvação eterna, que é o mais importante. Para que procurar grandezas? Para que se apegar às coisas dessa vida? Para que querer status? Para que querer fama? Se o nosso futuro é o mesmo. Todos nós temos só uma certeza nessa vida, que um dia iremos morrer. Mas o mais importante é a tua alma. É essa que Deus quer poupar. É essa que Deus quer guardar. É essa que Deus quer livrar do mal. E da mesma forma que Deus livrou do mal a alma daqueles teus servos, Deus tem uma promessa para cada um de nós, aqueles que confiarem em Jesus, aqueles que crerem em Deus, aqueles que buscarem nele a salvação. Quando vier o grande dia, ninguém que realmente se aceitou Jesus irá para a condenação eterna. Porque a palavra de Deus, ela é justa. Pode passar o céu e pode passar a terra, mas a palavra de Deus, essa não vai passar. Eu não sei o que se passa na cabeça de cada um. Eu não sei a dificuldade de cada um, mas Deus conhece. Aquela sua oração que você fez, Deus ouviu. A resposta talvez não veio da forma que você queria, mas se Deus te respondeu,
Fique feliz por isso. É sinal que Deus está te ouvindo. É sinal que Deus te ama. É sinal que Deus está preocupado com o que realmente importa na tua vida. Muitas vezes pedimos algo e não alcançamos. Mas o mais importante é, Senhor, me livra do mal. Que é a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, né? Livra-nos do mal. Isso é o mais importante. Nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos preocupa com a salvação de cada um. É um Deus que está dizendo para cada um nessa noite, olha, não se preocupe com isto, porque tudo que está aqui vai passar. Tudo que há, um dia será destruído. Deus criou, mas Deus também irá destruir. E não há nada que eu ou você possa fazer. Não há nada que a minha preocupação, que a sua preocupação possa mudar nos planos de Deus. Mas que possamos estar confiados que temos um Deus que é justo. É um Deus que dará a cada um aquilo que nós plantamos. E um Deus que a cada momento está preocupado com cada um de nós, com o nosso bem-estar. Preocupados com o que nós estamos pensando. Um Deus que respondeu para Baruque, olha, fique tranquilo. A tua vida é mais importante. E onde quer que você vá, em todos os lugares, eu estarei ali contigo te protegendo. Que fiquemos com essa palavra, que o que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas quando nós temos confiança em Deus, quando nós amamos a Deus, quando nós estamos ali descansados em Deus, por mais que o nosso corpo padeça, por mais que venha dificuldades, a nossa alma está sossegada, descansando e confiando que mesmo que nesse mundo passemos por aflições, há uma promessa de algo maior, algo superior, algo que é eterno. E é isso que realmente importa. Que nessa noite, se alguém está nos ouvindo e ainda não fez um compromisso com Deus, saiba de uma coisa: Deus é justo. Repito novamente, Deus é justo. Não vai pensar que por você ser bonzinho, você vai escapar do mal. Não. A única forma de alcançar a salvação é crendo no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Não há outro caminho, não há outra opção. E confiar que, mesmo que as coisas não melhorem aqui, há uma esperança maior que é o céu. Que esta palavra fique no coração de cada um nessa noite. Que possamos agradecer a este Deus e confiar que Ele tem o melhor para nós. E aquilo que faltou, que o Espírito Santo possa estar em cada coração. Eu agradeço nessa noite a minha oportunidade e que Deus possa estar nos abençoando hoje e a cada dia mais e mais. Amém.